Pessoal, olá! Estamos aqui novamente com o nosso programa Falando com Magia, sempre procurando trazer essa perspectiva um pouco mais ampla, né, sobre o que é a magia, sobre o que é o ato mágico, o que são os magos, o que é o universo da magia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com uma pessoa muito especial, uma pessoa que a gente tem bastante carinho, que tem desenvolvido um trabalho sensacional dentro desse campo com a magia divina, que é a magia que dá sustentação aqui ao nosso trabalho também, e da qual a gente acredita que vai trazer um panorama bem peculiar sobre o trabalho mágico dela, até porque é uma pessoa que tem uma vivência muito, muito grande no campo da espiritualidade, da religiosidade, com um trabalho sensacional aqui em São Paulo. A gente vai estar falando hoje com Mãe Fofa, vulga Zuleide. Isso Como mesmo. você está, mulher? Seja muito bem-vinda aqui ao programa, viu? Você é muito bem querida. Obrigada pelo convite, a bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos. É um prazer estar aqui hoje com você, para a gente estar falando, né, sobre a magia, sobre esse ato magístico que envolve a nossa vida e como eu entrei em tudo isso. É muito gratificante. É muito bem-vinda, sim. Você é sempre muito bem-vinda. Onde a gente for. Você sabe que eu sempre tive um carinho muito especial pela história da tua jornada, pela história da tua casa, até pelas características de como isso se formou, né? O teu trabalho com magia é um negócio de família, né? De longo tempo. Conta pra gente como é que isso funcionou, como é que você vê isso e como é que nasceu isso daí? Então, assim, para falar assim, a gente tem que falar do princípio. E pro princípio eu tenho que falar do meu pai. Então, assim, a tenda de Umbanda Caboclo do Oriente. O pai Raul, né, foi quem fundou a tenda de Umbanda Caboclo do Oriente. E ele entrou na espiritualidade aos 12 anos de idade. Porque o pai Raul, ele é carioca, do Rio de Janeiro, realengo, né? Ele, aos 12 anos, ele era coroinha do Padre Miguel, e no meio de uma missa, o Padre Joaquim incorporou nele aos 12 anos de idade. Que coisa. E o Padre Miguel conversou com o Padre Joaquim, serviu vinho para ele no meio da missa, e aí quando terminou a missa, ele pegou o meu pai e levou para a Mãe de Santo, e foi explicar para os meus avós que a vida do meu pai não seria dentro da igreja, e sim na parte religiosa. Os meus avós, muito católicos, expulsaram meu pai de casa, porque achavam que ele estava com o demônio no corpo. Né? Ele estava com o demônio no corpo, porque meus avós eram portugueses e era um católico apostólico romano. Então, a mãe de santo do meu pai acolheu ele e ele morou no Ilê. Né? E lá meu pai foi feito na Angola, fez todos os rituais. Como meu pai não tinha dinheiro, a mãe de santo estourava pipoca, punha nos balaios e ele saía pelas ruas vendendo pipoca para poder pagar as iniciações dele e ter dinheiro para fazer as coisas. Então meu pai saiu da casa da mãe de santo dele aos 18 anos de idade, quando ela veio a falecer. E esse preto velho virou para o meu pai e falou: agora você vai para São Paulo e lá nós vamos abrir uma casa. Tudo bem, meu pai achou que ia abrir uma casa de nação, porque ele foi feito na nação. Meu pai, aos 18 anos, veio para São Paulo, chegou aqui e falou: não, você vai abrir um terreiro de Umbanda. E surgiu a tenda de Umbanda Caboclo do Oriente. Que é até onde você está hoje lá? Quando meu pai veio para São Paulo, o primeiro terreiro que meu pai abriu foi na Penha. Depois da Penha foi para o Jardim Aeroporto, onde eu nasci, porque eu nasci em casa no Jardim Aeroporto, né, na Rua do Cedro. E depois a gente foi para Diadema e estamos em Diadema até hoje. Mas esse foi o percurso. E eu nasci praticamente no terreiro. Então, as minhas iniciações, e quando eu nasci, esse mesmo preto velho, eu com 12 horas de vida, esse preto velho falou para minha mãe e para o meu pai que eu era a herdeira da coroa do meu pai e que eu seria quem iria dar continuidade no trabalho que ele já havia iniciado. E virou para o meu pai e falou assim: então, nós estamos hoje na Umbanda, mas ela tem que fazer todas as iniciações dentro da nação. E ela tem que aprender tudo que você aprendeu, tem que passar para ela. E
foi assim a minha vida. Então, aprendi tudo. Aí, quando eu estava com 35 anos de idade, que eu recebi o título de mãe da casa, que eu já tinha feito todas as minhas iniciações, tudo bonitinho. Esse mesmo preto velho me senta na frente e vira para mim e fala assim: Babá, agora você vai estudar. Aí eu olhei e falei assim, mas como assim, né? Vou estudar? Já sei recolher um filho, já sei ir para a cozinha de santo, já sei rezar, já sei isso. O que mais que eu tenho para estudar? A gente acha, né, que a gente já sabe tudo. Sim. Aí você vê que você não sabe absolutamente nada. Aí ele falou a seguinte frase para mim: você vai conhecer um babalaô, aonde é o único que tem outorga e autorização dos orixás para abrir e ensinar o que ele está ensinando. E você vai ficar com ele, aprendendo e estudando com ele, até o dia dele retornar a Aruanda. Aí eu falei, nossa, quem será essa pessoa? Passou 3 meses da minha vida, ouvi falar de uma tal de magia do fogo. Você conhece? Um pouco, um pouquinho. Ouvi falar de um tal de magia do fogo, né? Aí eu falei, bom, conheci, uma filha de santo nossa faleceu, ela era mãe. A minha mãe foi fazer os levantamentos dela, né? A coroa dela. E uma das filhas de santo dela fazia magia de fogo com o pai Rubens e foi pro meu terreiro e começou a falar da magia, da magia, da magia, da magia. Eu falei, nossa, acho que eu quero aprender isso. Vamos lá ver. E quando eu fui ver, para me matricular, o pai Rubens, ele dava o curso de quarta-feira à noite, você lembra? Me recordo. Ele dava os cursos de magia do fogo de quarta-feira à noite. Aí eu falei, não posso fazer o curso. Eu fui até lá, não posso fazer o curso. Voltei para trás, porque o meu terreiro a gente tinha gira de segunda, quarta e sexta. E o Pá Joaquim, toda segunda-feira era só dia de preto velho. Na quarta e na sexta a gente mudava as linhas de trabalho, mas segunda-feira era só linha de corrente medicinal e dos pretos velhos. Quando chegou na segunda-feira, ele olhou para minha cara e fez assim, filha, por que você não fez a sua matrícula? Aí eu olhei assim, mas era lá? Ele falou, é lá. Aí eu falei, mas é de quarta-feira, tem gira. Ele falou, você está dispensada da gira de quarta-feira. Pois é. Essa é uma história muito, muito, muito recorrente que a gente vê, que a própria espiritualidade, enfim, guias, mentores das pessoas, liberá-los dos seus trabalhos que teoricamente teria grande relevância, né? Você imagina para uma pessoa da casa, um filho do santo, você era mãe pequena já nessa época? Já. Nessa época, quando eu fui para o pai, eu já tinha sido coroada a mãe da casa, porque minha mãe ela já não estava mais trabalhando. Então, quando eu fiz 35 anos, eu fui coroada a mãe da casa, que foi quando eu fui pro pai. Antes de eu ir pro pai, eu era mãe pequena, eu fui tudo lá. Eu brinco e falo assim, eu fui faxineira, eu limpei banheiro, eu fui equete, eu fui tudo. Né? Isso é bom, né? E a tua casa sempre teve essa característica, né? Que carinhosamente eu chamo de um candomblé, né? É interessante a gente ter visto isso lá no passado. A própria Umbanda, como a gente conhece hoje, ela é um desdobramento natural dos cultos de nação, que era o que tinha, que era os terreiros de roça. E do dia para a noite começou a aparecer coisas como pretos velhos, né? Que orixá, como assim? Né? Teve muito babalaô na época que comeu um 12 com essa história para tentar entender o que é isso. E a história do teu pai parece muito com o do Zélio, né? É uma coisa muito... Ali no Rio de Janeiro era muito pródigo em fazer essas coisas. Eu acho que tinha uma energia que envolvia aquela cidade, que envolve a cidade do Rio de Janeiro, que fazia bem isso. Arrancar filho de católico aqui, botar lá em terreiro, passar bastante vergonha. Naquela coisa. Exatamente. E você sabe que o meu pai, é difícil você achar médium inconsciente. E o meu pai, ele é completamente inconsciente. E eu pergunto, né? Eu perguntava para os guias, né, Pá Joaquim, por quê, né? Porque eu não sou 100% inconsciente, eu tenho a minha consciência, você sabe disso, que os médiuns mais novos acho que não tem. E aí ele falava, porque se ele não for inconsciente, ele não permitia a gente atuar, porque vem de uma família muito enraizada. Meu pai ia ser padre. Então ele era coroinha porque ele ia ser padre. E aí
de uma hora para outra, ele deixou de ser padre para ser babalaô. Muito louco isso, né? Muito louco. São essas histórias que fazem com que a gente acabe criando um carinho muito especial, né? Por essas consciências, por esses espíritos, por essas entidades. Eu tenho um carinho do outro mundo com esse povo, porque eu vejo uma coisa assim de longo prazo, né? É impressionante as costuras que são feitas aí, supostamente no astral, né? E todo o estrambelho que a coisa, quando ela chega aqui na matéria, no nosso mundo, na nossa vida, vira uma outra história. E todo mundo tem que trocar a roda dessa bicicleta com ela andando. Todo mundo, né? E tentar fazer o melhor que pode ser feito nisso. Eu me recordo quando você... Aliás, você falou que você virou mãe de santo, você estava com 35 anos, né? Isso. Quando a gente se conheceu, porque Sim. você entrou lá... Em 2005. Sim, quando eu completei... Na verdade, eu tinha 34 e ia completar 35 anos, porque eu faço aniversário em dezembro. E eu entrei no Pai Rubens, acho que foi... Ou em setembro eu entrei no Pai Rubens, que eu comecei, de 2005. Se eu não me recordo, eu fazia essa turma de quarta-feira. Sim, fazia, porque foi o primeiro grau que a gente fez junto, e aí a gente não se largou mais. Foi mesmo. A gente acompanhou muitos cursos lá com ele. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, e até hoje eu tenho um carinho muito especial pela Umbanda, justamente por essa perspectiva de trazer todos para a questão, para a resolução do problema. A magia de Umbanda, ela nunca segregou. Sim. Ela não diz assim, olha, você é caído, você é da esquerda, você é torto, então você não colabora. Pelo contrário, né? Me parece que é uma prática que, eu nem sei se tem outra, eu te digo mais, às vezes até nas roças de candomblé a gente vê uma certa, né? Mas na Umbanda não. É uma coisa de vem, soma, coloca a coisa muito eclética, muito ecumênica e muito sem preconceito nenhum, particularmente pelas linhas de Preto Velho, de Pretas Velhas, né? Que, na minha opinião, são ainda de longe os grandes magos que a gente conhece dentro. Eu tenho histórias assim Eu vou falar para você que são, Ari, porque assim, quando eu comecei a estudar com o Pai Rubens, era incrível. Eu tinha aula na quarta, aí depois a gente passou para sexta e assim foi indo, né? Porque a quarta era exclusivo da magia do fogo. Eu chegava no terreiro, no final da gira, o Preto Velho me punha na frente, falava, o que você aprendeu é isso, assim, assim, assim. E me dava mais orientações, porque ele virava para mim e falava assim, agora, a respeito disso, eu posso agora conversar com você. Sim. Por quê? Porque isso é um mistério. E mistério não é para ser falado, a gente só pode falar de igual para igual. Então, isso é o que mais me encanta neles. Porque tudo que o Rubens falava, o Pai Rubens falava, depois que eu tinha o conhecimento, a entidade vinha e aí falava, e até aqui eu posso falar, daqui para lá não. Sim, isso sim, que é a junção, a união de tudo isso. Poucas pessoas compreendem a figura do Rubens naquela época, que ele tinha uma outorga muito especial para fazer o que ele estava fazendo. E ele também passou um dobrado com muitos, você sabe disso, com muitos terreiros, sim, com muitos pais de santo, que estavam acostumados com uma perspectiva religiosa da questão e ficavam horrorizados com ele colocar as coisas, como ele colocava, trazer a magia de uma forma popular. Ele teve sempre sim, uma preocupação muito grande com isso, que as pessoas não tivessem uma dependência, né? E, enfim, tivesse um caminho, uma prática normal como qualquer outra. Naquela época, eu olhava aquilo e eu tinha outras escolas iniciáticas já tinha participado de outras escolas de magia, se a gente pode colocar dessa maneira, ordens esotéricas, né? Uma série de caminhos aí que a gente compreende, e eu não entendia como é que aquilo era colocado de forma tão aberta e de uma forma tão profunda e honestamente tão fácil, né? Eu acho que a magia divina que o Rubens trouxe, ela tem essa característica,
é fácil de fazer. O pessoal às vezes não compreende isso, fala assim, mas vocês vão buscar nos grimórios da vida, você vai entender. Magia não é essa baba que é na magia divina, não. É uma coisa complexa, tem que estar na lua, tem que estar Um no ritual, tem ritual. que uma série de circunstâncias. Então ele trouxe uma forma muito popular de E fazer simples isso de se fazer. e absurdamente efetiva. Exatamente. E você sabe que eu comparando, né, a parte religiosa com a magística, porque eu tenho aquele fundo religioso que muitos dentro da Umbanda não têm, por Sim. conta de como eu fui formada, né, de como eu fui iniciada. E eu fico olhando, né, quando eu fiz todas as minhas preparações para receber uma determinada iniciação, tinha tudo um ritual. E aí eu fico olhando, e dentro da magia você senta lá, meia hora, daqui a pouco você faz os 4 meses, no final dos 4 meses você tá com aquele símbolo daquele orixá lá, impregnado em você, e você tem aquele poder de ir lá, ativar aquele mistério, e colocar aquilo no seu benefício. E isso é tão grande para mim, a junção que eu faço da religião junto com a magia, que eu viro e falo hoje, é imprescindível um pai e uma mãe que tem uma casa e não ter a magia divina. Por que eu digo Sim. isso? Eu, por vir de uma raiz de nação, eu tenho a mão do jogo, eu tenho a mão de Ifá. Sim. Eu sou iniciada em Ifá. Então eu jogo. Lá na minha casa, todo jogo, não existe um jogo, Ari, que você não faça, que não tenha que tirar um ebó. Não existe isso. Sim. Porque todos os odus têm um ebó para se tirar. E a pessoa tem que tirar aquele ebó e pronto. Só que dentro da religião, eu vou usar elementos, né? Que os ebós são os elementos. Sim. É a comida, é os elementos que você faz todo um ritual para tirar. Então, um certo tempo na minha casa eu fiquei sem jogar. Por quê? Porque eu tinha um ogã que fazia isso, porque é impossível você jogar, ir para a cozinha de santo, fazer tudo. Você tem que ter toda uma equipe por detrás disso para te ajudar a fazer esse trabalho. Então, quando esse meu ogã faleceu, eu falei, pronto, agora eu não posso mais jogar. Quem que vai me ajudar? Não tenho ninguém, até eu preparo outra pessoa, porque para você ser ogã, não é assim, olha, hoje você virou ogã, não é assim. Mesmo. Você tem todo um preparo, você vai recolher a pessoa, vai passar por um ritual e assim vai. E aí eu falei, agora, não vou jogar mais. Passou um tempo, esse preto velho vira para mim e olha assim, babá, por que você não tá mais abrindo o Ifá? Eu falei, porque quem vai me ajudar a tirar os ebó? Aí ele deu uma risada, olhou para mim. Ele não me chamou de burra, porque ele não faz isso. Mas subentenda que, né? Ele fez assim, então, babá, você fez lá tanto curso com aquele babalaô, porque ele só chamava o Rubens de babalaô, tá? Ele nunca chamou o Rubens de outro nome, ele só chamava o Rubens de babalaô. Você fez tanto curso com aquele babalaô, você tem tanto recurso em você. Por que você não joga e não pergunta para Ifá qual daqueles recursos você pode fazer e ajudar a pessoa? Aí eu, oi? Aí eu voltei. É lógico que tem alguns ebós que a magia não tem como fazer, porque não existe dentro da magia. Sim. Então, aqueles que não existem dentro da magia, hoje eu já estou com uma equipe de nova. Aí eu falo assim, ó, marca lá, fala com a mãe Zuleika, vai ter que ir no terreiro e eu vou ter que fazer esse trabalho para você. O resto, a pessoa já sai da minha mesa de jogo, eu já levanto, já faço a magia, ela vai embora para casa com o problema dela resolvido. Então, por que eu acho isso lindo? O Rubens, ele facilitou a nossa vida. Profundamente, profundamente. Para quem não conhece, a maioria das pessoas às vezes não tiveram acesso aos terreiros da vida e às roças de candomblé quando a coisa complica. Então, o ebó é uma operação de guerra para fazer muitas vezes. Era e ainda é muito trabalhoso para ser feito, talvez até pelas próprias limitações materiais que a gente tem aqui. Então, ele trouxe uma maneira de você ativar mistérios divinos que eu, pessoalmente, conhecia isso apenas pela via dos orixás, pela via e do candomblé, hein? Tinha muitas coisas que eu via que na Umbanda
não conseguia ser ativado, e seguramente por ignorância minha, né? Eu não conhecia como é que aquilo era feito, mas ele trouxe, e isso incomodou muita gente. Sim. Isso incomodou muita gente. Eu me recordo na época que ele se antagonizou com muita gente. Nossa Senhora, o que tinha de pai de santo e mãe de santo revoltada com a abertura de mistérios que ele colocava, e a gente tinha uma dificuldade de entender o que isso acontecia, né? Eu hoje acredito isso, a formação das pessoas. Eu não vejo que ninguém estava de má fé naquilo, mas que era uma bronca séria, Era. Mas olha, esse preto velho, ele falava assim pra mim, porque eu também não queria dar muito a minha cara a bater, né? Depois que o pai morreu, o pai Rubens morreu, eu queria parar com a magia. Eu não ia mais dar, porque eu dava os cursos de magia dentro do terreiro. Então, como começou muita historiazinha, diz que me disse, que eu falei, eu vou parar com isso. E foi incrível, porque assim, quando eu falei, eu vou parar, não vou dar mais curso de magia, eu comecei a sonhar com o pai Rubens toda noite. É mesmo? Toda noite. Só que assim, o que mais me irritava no sonho é que ele não falava nada. Ele não abria a boca. Então, assim, eu sonhava ele dando aula ou eu dando aula e ele não abria a boca no sonho. Eu fiquei incomodada com isso. E aí, eu falei, eu vou falar com a Miriam. Aí eu falei, Miriam, eu tenho sonhado muito com o Rubens, ele não abre a boca, eu não sei que mensagem que ele está falando. Eu já pedi para o plano espiritual está em silêncio, ninguém fala nada para mim. Tinha até falado com... Para quem não sabe que Miriam, a gente está se referindo aqui, a Miriam é a pessoa que coordena o trabalho material aqui do Colégio de Tradição de Magia Divina aqui, pessoa que a gente tem muito carinho. Miriam, um forte abraço para você. E que ficou aí com o BO de tocar esse problema todo do Rubens aí, todo, né? Esse problema caiu para ela. É verdade. E aí eu fui lá, ela falou, Zu, eu fui num sábado e falei assim, olha, hoje vai ter gira lá no Pai Nilson, e eu tô indo para lá. E o Pai Nilson ficou responsável pela parte espiritual que o próprio Rubens passou para ele. Eu falei, vou lá, vou só em casa tomar banho e já venho aqui para te pegar. E fui. Quando chegou lá, o Pai Nilson incorpora o Pai Benedito de Aruanda. Eu amo, né? O Pai Benedito de Aruanda, ó, o Pai João de Mirna. Eu amo a linha dos pretos velhos. Aí, quando chegou lá, ele falou assim, olha, só tem um recado para te dar. Eu não tinha aberto a minha boca para falar com o Nilson, com o Pai Nilson. Ele falou assim, só tem um recado para te dar. Você não vai parar a magia. E eu não tinha falado nada para a Miriam. Você vai seguir o seu caminho e vai fazer. Ok, então vamos pôr a cara a tapa, vamos lá fazer. Aí fui falar com o preto velho, que é o pai Joaquim, do meu pai, e aí ele falou assim, não, filha, você vai. Eu falei, mas pai Joaquim, as pessoas vão falar, vão dizer que eu sou louca, que eu sou isso. Aí ele olhou bem pra minha cara e falou assim, filha, você acha que aquele babalaô não passou por coisa pior? Não, seguramente passou, né? Você só vai dar continuidade àquilo que ele trouxe. Ele já deu para vocês mastigado. Então, assim, as pessoas que falam de vocês, elas falam por dois motivos. Uma, pela ignorância, e segundo, pela falta de competência. Porque quem fala do outro não tem competência para fazer melhor. Infelizmente, isso é uma grande verdade no nosso meio, né? A gente convive com isso diariamente. Eu vejo alguns colegas se dirigindo a outros colegas, né? E eu falo, poxa vida, não tem outra palavra, às vezes é despeito, né? É basicamente isso, a pessoa não consegue, não tem, e puxa para baixo porque não consegue subir para cima, né? Já faço o pleonasmo aqui para ficar bastante claro o que a gente está querendo dizer. Nessa época que você estava com essa dúvida existencial, é uma bobagem. Você mas deve ter resolvido já resolvi, mas né? a gente fica. Mas fica, sim. Eu me recordo que foi naquela época que você resolveu realmente colocar uma energia maior na sua escola de magia, sim, lá no teu espaço, né? Exatamente, que foi até onde eu saí do hospital, que eu sou da área da saúde, sim, e foquei direto no espaço. Então, assim, como no meu terreiro, na renda de Umbanda Caboclo do Oriente, esse preto velho, ele não admite que a gente cobre absolutamente nada, né? Por trabalhos, por nada disso. Quando eu tiro o ebó lá, eu passo a lista para a pessoa, o que vai, ela leva e eu faço. Então, ele falou, aqui
Não. Então, como a magia é cobrada, tem uma mensalidade, tem tudo isso, são em espaços diferentes, separados. Pois é. E uma das coisas que sempre me preocupou muito dentro, sempre não, mas de um tempo para cá, eu comecei a perceber uma coisa que eu não via antes nas pessoas, principalmente determinadas escolas de magia, não da nossa, não no que a gente se formou, mas de outras escolas de mistérios que tem por aí, um certo preconceito pelas pessoas que praticavam o que a gente chama aqui dentro da nossa escola da sacromagia, da magia litúrgica, da magia que tem um viés religioso e ativada desta maneira. E eu sempre tenho conversado com as pessoas que eu falo, só isso é um detalhe, isso é uma preferência do indivíduo, uma preferência do ser humano de como é que ele vai se relacionar com mistérios divinos. Exato. Ele vai devocionar isso, ele vai simplesmente ativar. O Rubens mesmo falava isso muitas vezes, né? Se estivesse aqui, seguramente ele ia falar isso. Mas não tem nada a ver com religião. Exato. Né? Assim, você não precisa ser um religioso para você ativar os mistérios divinos. Mas algumas pessoas acham apropriado sim, e eu, em certa medida, às vezes até incentivo, sabia? Porque eu tenho percebido que tem muitas pessoas que não têm a maturidade, não vou dizer maturidade, ela acredita que ela não tem a maturidade de fazer aquilo por ela mesma, ativar, fazer, colocar. Ela prefere ter uma relação devocional com os mistérios. Eu tenho um aluno meu que ele falava assim, Ari, eu tenho dificuldade, rapaz, você fica falando essa história de trono da fé, mas é meu pai, Oxalá, não fale uma coisa dessa comigo. E é normal, né? Você tem normal. Isso, e é uma coisa muito carinhosa, muito afetuosa. E eu tenho algumas pessoas que eu me relaciono, pessoas que eu tenho maior carinho e maior respeito, que fazem uma crítica muito ácida à ativação da magia pelo seu aspecto religioso. E eu tenho tentado explicar para essas pessoas que, olha, tem mais, hein? A crença, ela é necessária. Hoje de manhã eu fiz um podcast, que é o que deve estar indo hoje à noite, onde eu estava abordando exatamente isso. A necessidade da fé, da crença. Ela é sine qua non, pelo menos para o mago. Se quem está ativando o processo, ele não tem a crença que aquilo vai funcionar, aquilo, eu não vou dizer que não vai funcionar, mas ele murcha. Murcha, não tem aquele potencial. Não tem o potencial. E você sabe que eu tenho estudado de um ano para cá, por conta até da vivência que eu tive fora do Brasil, com alguns pesquisadores lá fora, e tem um cara que ele faz um trabalho há 40 anos que esse cara estuda magia. Um cientista de Stanford, olha que lindo, da Universidade da Califórnia. Esse cara passou os últimos 40 anos dele estudando e fazendo testes. Testes. Assim, ele chegou na conclusão de que ele não entende mais como é que alguém duvida de magia. Então, se chegar nessa situação. O que é legal disso é que ele colocou um viés absurdamente científico na coisa, e tem pesquisas que são sensacionais, do tipo, você pega duas pessoas para elas fazerem algum ato divinatório, adivinhar uma carta, esse tipo de coisa. As pessoas que não têm crença nisso, elas não conseguem ativar. E as pessoas que têm a crença de que aquilo vai funcionar, ela consegue ir lá realizar. Então parece que há uma necessidade do indivíduo de si ter uma crença de que a realidade é plástica, de que as coisas podem se modificar, aquilo que qualquer pessoa normal já sabe. Se você acredita que vai, né? E eu vou além, Ari. Existe um estudo científico que fala da nossa glândula pineal. Isso daí é famoso. Né? E essa glândula pineal, ela tem um cristal de apatita que ele funciona como um rádio, uma antena. Sim. Então, quanto mais a gente se conecta com a nossa fé, com as nossas crenças, isso se amplifica. E também auxilia. Então, nós somos um para-raio, né? Nós somos uma antena de rádio. E é a partir daí que a gente consegue se conectar com essa energia. Então, assim, se você não acredita em você mesmo, como é que você vai se conectar com algo? Tem uma interferência na sua antena que não faz funcionar. E olha, Zuleide, abrindo um parênteses nisso que você falou, a importância do que você disse, eu não tenho palavras para dizer o quanto que isso é relevante na vida das pessoas.
citou nominalmente que assim, se você não acredita em você. A maioria das pessoas, elas acreditam que quando ela desacredita nela, isso não tem consequências. Né? Isso é uma coisa... né? É eu que estou fazendo isso comigo mesmo. E as pessoas não entendem o sacrilégio que ela está fazendo perante esta realidade quando ela desacredita nela mesma. Então, levando isso para um linguajar um pouco mais religioso, talvez, seria como se você cometesse um sacrilégio perante quem lhe pariu, ou alguma coisa assim. Mas, independente se as pessoas têm uma perspectiva religiosa ou não, toda vez que a pessoa se desmerece, se desqualifica, ela entra em dessintonia com o meio. Isso é óbvio, claro, né? Muito claro. A coisa acontece assim. Então, o exercício de você ter uma boa crença em você, na capacidade que você tem de alterar a sua realidade, ela é sine qua non, não tem como você fazer isso. Se você não fizer isso, você adoece. Exatamente. E as pessoas não compreendem isso e vivem num mimimi existencial, né? Que isso que você está falando, na nação, a gente fala de ori, rerê, que é o bom ori, ou ori borupu, que é o mau ori. Que quando a pessoa ela começa a não acreditar nela, o seu ori, ele mesmo se fecha. Ele começa a trazer coisas ruins. Não é que ele começa a trazer as coisas ruins, a própria pessoa entra nessa vibração. E quando ela começa a ter iniciativas boas, pensamentos bons, o próprio ori dela, né, que ori é a cabeça, e tem um orixá primordial que conduz, né, é o primeiro na nossa vida que nos conduz em tudo isso, é que vai nos alavancar. E aí entra aquela história do nosso livre-arbítrio, né? Porque o nosso livre-arbítrio vai escolher o que a gente vai pensar de bom ou de ruim, o que a gente vai acreditar ou não, e envolve toda essa parte espiritual. Então, se você quer ter um ori rerê, que é um bom ori, tenha pensamentos positivos, acredita em você, porque a gente tem que acreditar na gente. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Sim. Um dos fundamentos da nossa escola é justamente esse, que nós vivemos esta nossa vida, essa nossa realidade, ela não é boa. Como se chama? Isso daqui, assim, a gente tem uma visão muito açucarada, muito romanceada do que é a vida, mas todas as centelhas divinas que aqui mergulham para colaborar em algo. Porque há, dentro da nossa perspectiva que a gente trabalha aqui, uma relação muito adoentada nessa realidade que nós temos. Então, cada um, no seu tamanho, no seu devido momento, vem aqui para acrescentar. É mais ou menos, eu sempre brinco com a Disneylândia, né? Assim, é uma Disneylândia que a gente vem para cá, mas quando chega na hora da montanha-russa fica com medinho, né? Fica porque vai subir, vai descer. Mas todos nós vamos colaborar em algo. Cada um aqui vai dar o seu quinhão para colaborar da maneira possível para melhor finalização dessa coisa que foi criada aqui. Tem a ver com dualidade, não vamos entrar nessa questão, porque senão a gente vai longe nisso. Mas quando a pessoa se nega a isso, ela se nega a ser capaz de alterar a realidade, ela, em última instância, ela está negando justamente a finalidade dela que está. Exatamente. Né? Há uma escola que a gente desenvolve com os irmãos aqui do IEA, que eu sou um grande entusiasta dos trabalhos que eles são desenvolvidos lá, e a gente, um irmão nosso que lidera lá, eu suponho que deve ter sido ele que cunhou esse termo, favor divino. Então ele diz que todos nós estamos aqui para dar um favor divino de cada um fazer isso. Quando há essa negação disso, isso pode se expressar de várias maneiras, desde um mal-querer a si próprio, né? Um desleixo com a vida, até chegar em questões de depressão, coisas mais profundas. Ou seja, o indivíduo não colabora com isso aqui. A contraparte que lhe dá a sustentação, Ori, isso. Ele fala assim, tá. Vou deixar você por sua conta e sorte, né? Tá bom. A hora que você mudar, a gente retoma o projeto, mas assim, a teima nossa, né, o nosso mimimi com a vida, ele não se efetiva, porque não é esse o jogo, parece que não é isso. Então, todo mundo sabe das dificuldades da vida, né? Você tem seus perrengues, eu tenho, todos nós temos, mas é muito importante essa crença em si e a crença de que não é possível mudar.
leve o tempo que demorar. E não há problema algum se eu vou vir aqui, não vou conseguir, o próximo vem, assim a coisa vai. E fazer isso dentro do que nos compete, né? Porque tem gente também que pega grandes, imensas obras e não faz nenhuma coisa nem outra. Exatamente. O Divino Mestre Jesus falava muito isso, né? O seu próximo, né? Não falava o seu distante, né? O seu próximo. Mas é verdade. E se a gente for parar para pensar, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, ela é ocasionada por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pela forma de agir. E a magia divina, ao meu ver, o que contribuiu, que eu falo para todo mundo, que faz magia comigo. Quando eu entrei no Pai Rubens, eu era uma pessoa. Quando eu saí do Pai Rubens, eu era outra pessoa. E eu me lembro muito que antes de ir para a magia divina, eu tinha dentro de mim um vazio, sabe? Um vazio, uma saudade, uma coisa que eu podia estar aqui no meio de todo mundo, mas era como se não tivesse ninguém. E conforme eu fui para a magia, esse sentimento que eu tinha, cada grau de magia que eu fazia lá com o pai, preenchia isso. E hoje eu posso dizer para você que aquela saudade que eu tinha, né, de um lugar, sei lá onde, não existe mais. Então eu falo que a magia divina, ela além de nos dar recurso, ela nos ajuda a nos transformar pessoa cada vez melhor. Seguramente. E faz com que essas deficiências nossas, talvez ligações com o passado, porque a gente não sabe, né? Nem tudo a gente sabe. Um dia iremos ficar sabendo. Ela faz você acalentar isso. É verdade. Você sabe assim, a maioria dos magos que eu conheço, que trilharam o caminho da magia, não necessariamente apenas pela magia divina, não, por outras escolas, por outras egrégoras, eu diria que todos têm esse sentimento saudosista que você comentou, uma saudade de algo que não se sabe de onde, e muitas dessas pessoas viviam no que eu poderia chamar de um estado de melancolia, tendo uma certa frustração da vida, uma certa falta de propósito. E a magia, ela é impressionante como as pessoas respiram, parece que o sujeito se achou, né? Ele se encontrou ali naquilo e começa as coisas fazerem sentido, ter graça. As exatamente. Coisas parece que tem graça agora. Olha, a vida toma um outro sabor. Um outro sabor, né? Assim, eu estou para dizer alguns magos, mas estou para dizer todos. Assim, que o que eu vi, todos eles manifestavam em menor ou maior grau essa sensação, essa melancolia existencial, né? Gente muito mal resolvida com o entorno, né? Tendo uma saudade não se sabe do quê, e aí se acha nessa coisa de magia e parece que o mundo, as fronteiras todas se ampliaram, né? Todo mundo aqui do riscado, como eu sempre coloco, assim, é um problema social você mexer com o transcendental, né? Sem querer rimar. Sem querer. É um problema social. Por quê? Porque a maioria esmagadora das pessoas vive dentro de um desafio de vida, como eu gosto de chamar, que não cabe a dúvida. Então ela quer certezas, ela quer fazer o papel dela o mais rápido possível. Gente que vive recheada com conceitos equivocados de sucesso, né? Olha, você sabe disso, você disse, a gente vive nessa história. Então é um pouco complexo para o mago, quando ele entra dentro desse universo, não se encantar. Por isso eu estava fazendo esse preâmbulo para você, porque a gente tem visto muito mago encantado pelo próprio encanto, né? E aí vira um deslumbre, né? Outro dia eu estava conversando com a mãe Cris aqui, ela estava dizendo isso, né? A estola colorida que vem, não era para ser isso. Você tem orientado o pessoal que você tem que pratica com você sobre esses desafios, não, as coisas que estão desenvolvidas na magia, que não se é um caminho maravilhoso, é um rio também que quando você não sabe nadar, né? Exatamente. Eu sempre coloco para os meus alunos que a magia divina, ela é algo evolutivo, mas também não é algo que vai resolver o problema de todo mundo, né? Por quê? Porque você vai ativar um mistério e a gente tem que ver que as pessoas têm que ser merecedoras para estar recebendo aquilo, e não é você quem vai decidir, porque todo mundo acha, fiz magia divina, eu vou salvar o mundo.
né? Eu tenho alunos que chegam lá e falam assim, não, agora eu vou salvar o mundo. Agora eu tenho uma espada de Agora fogo. eu tenho várias espadas. Aí eu falo, porque assim, você querer ajudar as pessoas, isso é gratificante, todo mundo deveria ter isso. Mas você não pode esquecer que tem muitas pessoas que não são merecedoras e isso não pode ser uma frustração sua, porque você ajudou alguém e nada aconteceu, e que isso acabe aquele teu desempenho dentro da magia. Então eu falo, você tem que sempre ver que existe uma lei maior, uma justiça divina que vai analisar toda uma ação e não se agarre à magia como ela fosse a salvação do mundo. Ela pode ser a sua salvação, mas não daquele que está do teu lado. E aí você comentou da estola. Eu sempre falo para os alunos, eu falo assim, ó, a estola, quando eu conheci a estola, ela tinha 3 significados falados pelo pai Rubens. Primeiro, que era para identificar o mago, a que grau ele pertencia à magia, e falado pelo mestre Seymour que muitos iam ter ciúmes, né, inveja dos graus, né? Outro era para te proteger e te blindar no momento que você ativar uma ação, porque você não sabe com quem você está atuando no plano espiritual, porque pode ser, eu brinco e falo, pode ser um soldado raso, mas pode ser um general com quem você vai estar mexendo. Então a estola isso não é raro. Então a estola ela te protege nesse benefício. E outra que o pai também na época, não sei se você recorda, ele ensinou a gente a ativar a estola para fazer um processo de limpeza no nosso campo quando a gente não estava bem. Então eu sempre eu uso. É tão bom, né, meu irmão? Olha, assim, tem magos que eu não sei. Não conhece esse procedimento. Não sei se foi nas aulas que eu fui, que eu vi, que nas aulas que eles foram não viram, né? Mas eu uso ela efetivamente como ferramenta de trabalho, às vezes. Se tiver ali fácil, a gente ativa isso, mas são tantos procedimentos que enfim, trazem para o mago uma perspectiva nova de existência, que é onde eu acho que bate a síndrome do super-herói. Né? É verdade. Tem muito mago por aí que ele não se aguenta, ele não consegue passar uma semana sem tirar um gatinho da árvore, né? Então ele, né? Sou mago, porque essa coisa de mago é curiosa. Quando a pessoa chega para você e fala assim, o que você faz? Eu faço um trabalho espiritual, que bacana, que bonito. Eu sei o que você é, eu sou médium. Você incorpora, né? Espírito, essas coisas, E você? Você é mago. Então o olho já regala, né? Então, assim, porque vem uma Harry Potter, como é que é isso, né? Você voa. Então, parte do nosso trabalho aqui na Egrégor é justamente desmistificar nesse sentido. O trabalho do mago ele é um ofício tão bom como qualquer outro. E assim, apenas são pessoas que passaram um determinado momento da vida delas, acharam apropriado se iniciar em mistérios divinos, ativados que têm esses fundamentos dentro dele, ele consegue fazer alterações da realidade aqui e ali, tirando uma realidade desinteressante para uma realidade interessante. No fundo não passa disso. Mas, para quem ativa isso, é muito complicado, porque o ego se envaidece. Sim. Você acha o super-herói, a super-heroína. Zuleide, quantas vezes isso não aconteceu comigo? A gente pegava, fazia lá, eu dava as aulas, vira e mexe aparecia ali alguém que pedia alguma orientação, e a gente ativava alguma coisa para a pessoa te endeusava. Não, Ela falou assim, mas Ari, você é o cara. Então, se você não tiver uma certa estrutura, você fala... Maturidade. Isso acontece comigo, Ari. Você sabe que às vezes tem aluno que fala assim, não, você é poderoso. Eu não sou poderoso. Deus é poderoso. A mesma ferramenta que eu tenho, você tem. Ajoelha ali e vai fazer. Para a pessoa também não ficar tão dependente, porque eles acham que porque a gente tem todos os graus com o pai, nós somos um fenômeno. Não, nós não somos um fenômeno. A gente simplesmente ajoelha, pede, e se a pessoa é merecedora, que seja bem-vindo. Eu não gosto que as pessoas me olhem assim, a mãe fofa, super poderosa. Eu não sou super poderosa, eu simplesmente tenho Deus no meu coração, Olorum no meu coração, e quando eu vou fazer as minhas orações, eu faço com todo o meu amor, seja para quem for. E não é por isso que eu sou diferente, melhor ou pior que alguém.
Então eu não gosto que as pessoas fiquem falando que eu sou super poderosa, porque eles falam, eles te colocam num pedestral onde você não tem que estar. É. E quando eles não te colocam, né, eu vejo que outros magos querem subir nesse pedestal e ter o que não tem, ter o que não carregam. É muito envaidecedor a figura. Eu já via isso dentro das casas que eu. Houve uma época que eu tive uma oportunidade muito grande de visitar e conhecer, olha, a maioria esmagadora dos terreiros que você possa imaginar aqui em São Paulo. Roças de candomblé, fui em todas, conheci, e foi muito gratificante, inclusive, você ver a diversidade do que se tem, as umbandas, como eu gostava de chamar, né? E eu vi esse fenômeno acontecendo em muitos terreiros, infelizmente, aonde aquele pai de santo, aquele babalorixá, aquela iarorixá, ela não tinha uma paga daquilo que estava acontecendo. O indivíduo que estava ali dentro, aquele ego que estava ali, ele vivia num estado complicado, porque ele dedicava muito dele para o espaço, para a religião, para o trabalho que ele estava fazendo, para o outro, né? E não tinha, na grandeza do que ele imaginava ter, o retorno sobre isso. Seja financeiro, seja lá o que for. E aí a vaidade, ela virava uma válvula de escape disso. Virava o beijamão, né, como eu gosto de chamar. Exatamente. Por que disso? Porque o indivíduo precisava daquela paga. E a partir disso, ainda que isso seja muito, né, discutível, esse tipo de comportamento, eu passei em certa medida, pelo menos, a entender o que estava acontecendo com isso, e depois eu comecei a perceber isso nos magos também. Muita gente frustrada, que profissionalmente, que não consegue um posicionamento social, inclusive, e a magia entra como não, agora eu me contextualizei. Agora, peraí, agora a coisa é diferente. Então, ó, eu sou um mago aqui, faço as coisas e tal. O que é curioso é que ainda assim a magia funciona. Não, mas tem funciona. casos de pessoa falar assim, não, isso não vai funcionar. Vindo desse cidadão, isso não pode... Funciona. Mas funciona, Ari, porque eu vejo da seguinte forma, nós temos um mestre de magia. Né? E aí eu falo para os meus alunos, eu falo assim, gente, não se achem a última bolacha do pacote. Porque o seu papel dentro da magia divina é dar determinação mágica. Quem vai executar toda essa ação mágica no plano espiritual é o seu mestre de magia. Só que ele precisa que você desencadeie a ação para ele poder fazer o serviço. Para quem não conhece o procedimento, assim, sempre que nós nos iniciamos em magia divina, há uma contraparte, um mestre, como a gente gosta de chamar. Eu não gosto muito dessa palavra. Nunca gostei dessa palavra, porque ela vem... Acho que traz problema para o mestre quando chama ele de mestre. Na verdade é isso. Mas, enfim, que nos dá uma força, uma orientação, né, nesse trabalho. Então, raramente é solo. Aliás, ao que eu saiba, as únicas consciências espirituais, espíritos que nós ativamos em magia divina é apenas o mestre de magia. Ainda que, né, naveguemos com encantados, com seres de toda a natureza, a fauna imensa que existe na astralidade, mas a magia divina ela não evoca espírito. É muito curioso isso, né? Como a gente vê com outras... No religioso. No religioso você trabalha direto com o espírito. Com o espírito, né? E a magia divina não, ela trabalha num campo de atuação. Outro dia eu estava tentando procurar especificar isso para um colega, para que ele entendesse o porquê que, inclusive, ela é magia divina. Né? Ela parece um tanto devocional, mas não é isso não. É porque ela ativa mistérios divinizados que estão para além dessa criação. Exato. Eu gosto muito da figura de que nós somos os infiltrados dessa história. Né? Vai lá dentro, depois de uns bilhões de anos você vai despertar lá em você. E acontece mais ou menos isso mesmo. Cada um no seu momento, cada um no seu entendimento. Mas eu tenho recomendado para muita gente, suponho que você faça isso também na sua escola, que procure resolver, em primeiro lugar, o mago. Eu tenho uma grande preocupação com isso, porque a maioria dessas pessoas, eu tenho visto que ele tem dado o que não tem, ele procura fazer para o outro, ele projeta no outro
talvez até para fugir do problema dele próprio, Sim. né? Que às vezes é muito complicado. Nosso problema sempre é difícil de Trabalhar, né? trabalhar, né? De Então ele enxergar, fala, né? não, eu vou largar o meu e vou usar o outro. Quem sabe Deus vendo que eu estou ajudando o outro, resolve o meu lado. Então, e acaba tendo muito problema com isso. E uma coisa que não deveria, pelo menos não acontecer nessa quantidade que eu vejo, é tanto mago curando o outro. Falta de palavra melhor nesse momento. Essa palavra é ruim, mas tentando fazer isso. Por quê? Porque o mago meteu os pés pelas mãos. E assim, impressionante como é que o pessoal se inicia em mistério, aprende e mesmo assim continua tendo um comportamento, o que eu chamo juvenil, com relação à magia. Você se recorda muito bem, a gente fazia as nossas aulas lá no espaço do Rubens, lá no Belém, e aquilo de quinta-feira, você lembra da fila, Sim, né? lembro. Aquela fila imensa de Quilométrica. pessoas que iam passar pelas entidades, tinha muito médio lá, trabalho, casa muito Procurada, né? eu não tenho palavras para dizer o que tem lá, e seguramente se eu me meter a besta a tentar adjetivar aquilo, eu vou falar bobagem. Mas tem profundo carinho pelo que eu vi, pelo que tem lá. Mas eu ficava transtornado quando eu vi aluno meu naquela fila e falava assim, mas... O que você está fazendo cara, aqui? o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim aqui porque eu vim tomar um passe. Ah, é? Você veio por quê? Porque você está com uma carga... esses dias eu não estou muito bem. Falou, poxa vida, eu te ensinei pelo menos umas 20 maneiras de você fazer isso. Os outros graus que você fez, mais umas 5.000. Você está aqui tomando espaço de uma pessoa que realmente absolutamente precisa. ignorante sobre essas coisas, que não faz ideia do que tem, não tem recurso nenhum, e vai chegar ali e um mentor espiritual vai arrancar aquilo com a mão. Sai dessa fila, pelo amor de Deus. Pelo menos não por causa disso. Ou pelo menos assume, né? Porque tem uns que iam lá para chorar em ombro de preto velho. Isso era muito normal. Talvez seja até necessário, né, para o emocional humano, mas desprestigia um pouco o que ele próprio aprendeu. Né? E você sabe, Ari, na minha casa, 90% dos meus médiuns, eu faço eles estudarem muito. Tem magia divina. Um ajuda o outro, porque eu sempre falo para eles, primeiro vocês têm que praticar em vocês, para depois praticar nos outros. Nas minhas giras, eu brinco e falo que a gente facilita demais a vida dos preto velhos, porque depois que a magia divina entrou pro meu terreiro, toda gira eu tenho corredor, onde eu tenho 3 ou 4 magos médios trabalhando. E que os próprios guias direcionam alguns consulentes, nem todos, para lá. E o que é muito engraçado é que eles mandam para dentro da mandala os consulentes que deveriam fazer alguma entrega no ponto de força da natureza. Isso que eu acho brilhante dentro da magia. E que a própria magia dentro do terreiro ajuda os guias. Não é que os guias não têm capacidade de lidar com aquilo. Eles têm, eles sabem como fazer. Mas ao invés dele pegar a vela, cruzar a vela e falar, vai lá na encruzilhada e acende para mim e me chama que eu vou resolver lá, ele fala assim, vai ali e passa ali com os meninos. Então, diminuiu muito a ida dos meus consulentes ao ponto de força da natureza, direcionado pelos guias de trabalho. Sem dúvida. Assim, um dos méritos que eu dou muito valor para a magia divina é justamente essa agilidade que ela deu sem precedentes na relação elemental que se tinha, e ainda se tem, porque são comportamentos válidos, mas que historicamente não comporta mais o mundo metropolitano que nós vivemos hoje. Então a magia divina ela conseguiu trazer da praia para dentro do espaço, da mata, né? Alguns procedimentos que, meu Deus do céu, era uma trabalheira sem tamanho você conseguir fazer isso. E aliás, isso incomoda muitas pessoas que não entendem que aquela prática dela era a única prática válida. A fila anda, ainda bem que anda, né? Como diz o pai Raul fala assim, Ogum é o senhor do desenvolvimento e tudo na vida se desenvolve, até a espiritualidade. Então,
lá atrás, né, todo mundo fala, é tradição dormir na esteira, no chão. Sim, camarim. Ok, é tradição, porque a esteira, ela tem o elemento palha, que é direcionado ao pai Obaluayê, que tem toda uma ritualística em cima disso. Só que lá atrás, eles dormiam no chão porque não tinha colchão. Porque se tivesse colchão, eles iam colocar a esteira em cima, que representa todo um simbolismo, toda uma ativação de um mistério. Então a gente tem que ver que existe uma modernidade e o plano espiritual acompanha isso. E quem é responsável por isso é um orixá chamado Ogum. Sim, essa trono da lei, como a gente gosta de É o chamar, trono da lei, é verdade. magia, que é ordenador por excelência, né? Disciplinador, organizador, procura estar fazendo isso com as pessoas e as pessoas se apegam à forma como elas trabalharam e gostam de dizer que aquilo é a verdade. Olha, Zuleide, tem uma coisa que eu estou muito longe de encontrar é a verdade. Assim, o que eu já naveguei nesse mundo, nesse sentido, e quanto mais eu vejo, mais percebo o tamanho do poço da ignorância, né? Então a gente vai criando uma certa... vai ficando tranquilo essas coisas não pegam mais, determinados procedimentos que as pessoas falam. O Rubens falava muito isso, ele dizia assim, vai lá e vê se funciona. Se funciona, você diz pra gente como é que foi, né? Porque ele próprio já percebeu isso. Então, é lógico que... Deixa eu contar histórias aqui. Tinha uma pessoa que chegou para mim e falou assim que um determinado mago havia solicitado para ele para fazer, levar maionese para fazer um determinado espaço mágico. Vai vendo. Maionese, Vamos esperar para ver. Tal. E aí, ele contando a história, ele falou assim, Ari, você acha que tem fundamento? Eu falei assim, olha... É elemento. Contanto que você leve o ketchup e a mostarda, eu acho que tá tudo certo, né? As coisas têm fronteiras, mas assim, ao que eu me recordo, a gente nunca utilizou nada animal, né? No espaço mágico. Eu sempre fui muito, eu levei isso sempre no fio da faca. Né? E entenda assim, cabelo, unha, qualquer coisa animal, não importa o que seja. Se eu não me engano... Só teve 2 magias que o pai liberou leite, que foi nas águas. E mel. Nas águas foi mel, foi leite. Nos elementais ele também liberou o mel. E na magia dos símbolos ele liberou pra gente pena de urubu, lembra? Lembro disso sim. Mas ele fala... Eu tenho até hoje, eu utilizo ela às vezes. Mas assim, salvo... essas circunstâncias nossas, e mesmo que alguém aparecer com um ou outro elemento ali, ou outra maneira diferente, o que eu percebi é que existe uma dinâmica. Há uma dinâmica que é feita com isso. Esta semana, eu estava acompanhando um podcast de um pessoal da Golden Dawn, que são outras escolas de mistérios que tem por aí, e ele comentava muito sobre o que a gente utiliza muito, que é a apostila. Lembra que a gente usava muita apostila, colocar do lado e tal? Sim. E ele tinha esse mesmo problema de ativação lá do lado dele, e ele usa tablet, celular, deixa ali do lado, por quê? Ele entende, e no meu entender está correto, que o ato de você parar, virar um caderno e tudo mais, atrapalha. Sim, você sai da energia. Você sai da energia. Então, se fazer isto com o dedinho, como a gente faz em telas, é mais rápido, impacta menos, que assim seja feito. Porque o que importa... Há uma frase, inclusive, nessas escolas de mistérios que eles dizem muito isso, né? Que assim, seu sucesso é sua prova. Funcionou? Funcionou. É que nem a maionese que você falou, faltou o ketchup e o pão. De repente, funciona. Pois é. Ative e vê o que vai acontecer. E vê o que acontece. E conta pra gente depois se deu certo ou não. Então, em certa medida, o lado elemental da magia, ele é muito culinário. Sim. Então, pode ser que você vai desandar o docinho de coco ali, porque você está fazendo. Pode ser que você vai talhar um leite, porque você colocou um limão a mais, mas via de regra, cabe tudo. Você sabe que você falando de elemento, eu lembro de uma coisa. Teve uma magia que a gente fez com o pai dos elementais, e que o meu marido ele queria usar o elemento níquel. Aí eu falei, ele falou assim, eu vou levar umas moedas para ver. Sim. A gente monta o espaço mágico lá com as moedas. Aí eu lembro, né,
que um aluno virou pro pai e falou assim, mas pai, pode fazer isso que o irmão tá fazendo? Aí o pai falou assim, pode, ele não tá usando o dinheiro, ele tá usando o metal do dinheiro. A intenção aqui não é o dinheiro, sim, e sim o metal, o metal. E muita magia que se usa moeda é por isso. E as pessoas acreditam que é prosperidade, é por causa de dinheiro. Tá, até utiliza, porque a simbologia, né, por similitude, magia trabalha muito com isso, mas é o elemento. É o elemento. Se você quer fazer uma magia de prosperidade, existem muitas ervas que são atrativas de prosperidade. Você pode abrir uma mandala vegetal com aquelas ervas e dar as funções, porque as ervas, além de ter a função que a gente dá, desencadeia a função, ela também tem a sua função etérica, e tem muitas ervas que trabalham a prosperidade. Você não precisa pôr o dinheiro nesse sentido, associado dessa maneira. Mas assim, tudo é válido, né? É uma coisa impressionante. Imagina uma coisa que a gente atira no que vê, acerta no que não vê, né? Impressionante isso. Eu não acaba nunca, não termina nunca os limites disso, e ainda bem, né? Porque a gente torna a vida bem mais ampla, né? O ato de não ter limites, isso também denuncia o gigantismo da vida, né? O quanto titânico que é o potencial do que a gente tem para fazer, ainda para aprender e para tocar. Zuleide, como é que dá os dados da tua casa? Como é que é? O que você está fazendo? Conta então, pouquinho de lá. Hoje a tenda de Umbanda, a gente está com ela fechada, né? Por conta da pandemia. O pai Raul, ele tem 87 anos. Então eu não vou expor ele. Só que é lógico, tem alguns trabalhos espirituais que precisam ser feitos. Eu não deixo meus filhos soltos. A gente vai lá, a gente faz. Eu não estou fazendo gira aberta para o público, sim, mas socorrendo as pessoas que precisam, isso faz. E tenho a Escola de Magia Divina, Luz do Oriente, sim, que é ali perto da Santa Cruz, onde eu dou cursos da magia divina, dou um sacerdócio. Aí o pessoal fala assim, é o sacerdócio que o pai Rubens dava? Não, não é o sacerdócio que o pai Rubens dava. É um sacerdócio onde eu trago informações do pai Rubens, sim, mas com tudo aquilo que eu aprendi dentro do culto dos orixás, né? Então, aí o pessoal fala assim, mas é um bandomblé. Não, não é um bandomblé. Eu estou te trazendo informação, eu te ensino, você vai ter a sua casa, você faça se você quiser. Estou te dando mais uma ferramenta. E por que você juntou todo esse conhecimento do pai Rubens? Por conta de um preto velho chamado Pai Joaquim, rei de Angola, que ele falou para mim, esse babalaô, tudo que ele está trazendo é verdadeiro em todas as palavras dele. Então, eu confio muito nesse preto velho, amo o pai Rubens com todo o meu amor, onde quer que ele se encontre agora, e que os ensinamentos dele eu juntei com aquilo que eu conheço e passo o meu melhor. E ao que eu conheço, ou pelo menos o que o Rubens dizia, não é necessariamente o lugar maravilhoso que ele possa ter, não. Sim, ele tinha algumas coisas para fazer, pendentes lá embaixo, mas vamos deixar isso daí para o caminho dele. De qualquer maneira, eu sei que você não vai se lembrar de site, de nome, de nada. Não lembro. Então depois, pessoal, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, vai estar lá no descritivo aqui, a gente na edição vai colocar isso tudo com calma, viu? Mas vocês procurem aí, se assim vocês acharem apropriado, o espaço lá, Mãe Fofa. Mãe Fofa. Não, eu só chamo Mãe Fofa porque, assim, o pai Raul, esse apelido veio do pai Raul de quando eu era pequena. Então, dentro do terreiro, eu cresci com isso, fofa pra lá, fofa pra cá, fofa pra lá, fofa pra cá. Assim ficou. E assim foi. Até na escola eu tive crise de identidade, porque eu não sabia quem era Zuleide. Eu era fofa. E chegava na hora da chamada, a professora chamava Zuleide e ninguém respondia. Porque eu era fofa, como que eu ia saber? Eu não sabia nem quem era meu nome. E assim, e é lógico que as pessoas me conhecem profissionalmente, me conhecem como Zuleide, mas o pessoal do terreiro só me chama de fofa. E ficou Mãe Fofa, então tá aí. Hoje eu sou conhecida como Mãe Fofa. Que história maravilhosa, Zuleide. Prazer enorme de te ter aqui, viu, Mãe Fofa. Né? Você é uma pessoa muito especial e a gente percebe isso. Quando a gente tem
pouco de tempo de jornada no riscado, como a gente coloca. Gostei demais de te receber. Meu irmão, sua bênção. Que é isso, imagina. Estou muito feliz em estar aqui, feliz mesmo, porque é tão bom falar da Umbanda, é tão bom falar da religião, é tão bom rever os nossos irmãos de jornada e de destino. Gratidão. Eu te agradeço. E que assim seja, e assim será. Assim será.